Leiamos a Santa Escritura. Um pequeno lembrete: se você tiver com o celular com som, coloque no silencioso ou no modo avião para que a gente possa não ser distraído nesse momento de exposição da Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, aqui estamos, Senhor, diante do Teu santo livro, diante do Teu santo evangelho, sedentos, Senhor, para recebermos a instrução divina, sedentos, Senhor, para conhecermos mais o Teu Filho Jesus Cristo a partir dessa porção do evangelho. Rogamos a Ti, Pai Santo, nessa hora, por graça iluminadora, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que possamos receber a Tua palavra com fé, para que possamos, Senhor, conhecer mais o Teu Filho e nos entregarmos e vivermos para Ele. Ó Senhor, abra as nossas almas, abra os nossos ouvidos, para que possamos, nessa hora, ouvir a Tua palavra e aplicar a Tua palavra, Senhor. Rogamos assim, pois sabemos que o Teu nome receberá glória e o Teu povo será edificado. Oramos gratos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada nós tratamos, de questões introdutórias acerca do livro de João, e nós vimos o caminho longo que nos aguarda, não é? Nós vimos que João tem uma alta teologia, e logo no seu prólogo, no capítulo 1, nós já recebemos as lentes para lermos todo o restante do Evangelho. O capítulo 1 de João, esse prólogo, essa introdução é tão gloriosa, obrigado Marcelo, que um pai da igreja chamado Santo Agostinho disse que essa porção do Evangelho deveria ser escrita com ouro, de tão gloriosa que é essa porção. Meus irmãos, nós temos no mundo aproximadamente entre 40 e 60 mil religiões, aproximadamente. Eu não investiguei cada uma delas, mas eu imagino que você também, pela quantidade de religiões que você já viu, você sabe que elas sempre se propõem a falar alguma coisa ou ensinar alguma coisa sobre Jesus Cristo. É impossível. Todas elas lidam com a pessoa de Jesus Cristo de alguma maneira. Notem, de 40 a 60 mil. É muita religião. Por outro lado, nós também temos, meus irmãos, por aí, diversos pregadores. Nós temos diversas vozes por aí, dentro de igrejas evangélicas, dentro de igrejas ditas cristãs, diversos pregadores por aí, falando e usando o nome de Jesus Cristo também. Dizendo que Ele é isso, que Ele é aquilo, que Ele promete isso, que Ele promete aquilo. Se você fizer algumas coisas, Ele te dá certas coisas. E diante disso, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer é uma pergunta que vale uma eternidade. O pessoal gosta de brincar, né? Aquela pergunta de $1 milhão. $1 milhão é muito pouco. Essa é uma pergunta que vale uma eternidade. Então nós não podemos brincar com isso. E a pergunta é, afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Essa é a pergunta que vale uma eternidade. Quem é, então, Jesus Cristo? Se eu for para algumas dessas muitas religiões aqui, elas vão dar uma resposta. Se eu procurar alguns pregadores de internet famosos por aí, eles vão dar uma resposta. Se eu for aqui na esquina e perguntar para alguém, alguém vai me dar uma resposta. Mas a pergunta, ela tem um tom pessoal. Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para mim? Essa é a pergunta, meus irmãos. Porque
a vida eterna depende de um conhecimento correto de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em João 17,3 ele disse assim: e a vida eterna é esta. Ele vai definir o que é a vida eterna. É esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, notem como para o nosso Redentor, essa é uma pergunta que vale uma eternidade. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo o nosso cristianismo, e isso aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção e guardasse isso com você. Toda a fé cristã, ela fica de pé ou ela cai, a depender de quem falamos ou cremos acerca da pessoa de Jesus Cristo. Martinho Lutero costumava dizer o seguinte, que uma igreja ela fica de pé ou ela cai a partir da doutrina da justificação pela fé. Se nós temos uma cristologia, e cristologia é aquela disciplina teológica que se destina a estudar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, então cristologia é isso. Se nós temos uma cristologia defeituosa, meus irmãos, nós não temos nem igreja. Nós não temos nada. Nós não temos igreja. Se a nossa cristologia é defeituosa, nós não somos cristãos. Nós não temos nada. Nós não temos nem sombra do que significa a fé verdadeira com base no Evangelho. Então, nesse texto que lemos, eu vou resumir, é o coração do estudo, tá? Esse resumo que eu vou fazer agora, ele é o coração do estudo, ele se propõe a sintetizar esses versos que nós vamos expor daqui a pouquinho. E a afirmação é a seguinte: com base nesse texto que lemos, Jesus Cristo é o eterno, divino e glorioso Verbo de Deus que encarnou. Como podemos saber que Jesus Cristo é o eterno, divino e glorioso Verbo de Deus? Nesse texto que lemos, nós podemos responder essa pergunta contemplando três coisas. Nós vemos que Jesus Cristo é o glorioso, o eterno Verbo de Deus que encarnou, olhando, na primeira parte, no princípio, na segunda parte, na criação, e na terceira parte, na encarnação. Então, nós vamos contemplar a glória de Jesus Cristo, revelada aqui a nós, nessa porção do Evangelho de João, no princípio, na criação e na encarnação. Então, aqui vocês estão vendo já a divisão do texto, como ela é proposta para nós, e nós vamos seguir, então, essa ordem na exposição, tá bem? Então, vamos ver, então, a glória do Verbo de Deus na primeira parte do nosso estudo, que eu coloquei de no princípio. Vamos lá, deixe suas Bíblias abertas, porque nós vamos tratar com todos esses versículos, nós vamos ler, vamos explicar e vamos, pela graça de Deus, aplicar. Então deixa sua Bíblia aí bem aberta, porque nós vamos ler muitas vezes a palavra de Deus aqui. Então vamos contemplar a glória do Verbo de Deus no princípio. Veja o versículo 1 de João 1. No princípio era o Verbo. Vamos parar um pouquinho aqui antes de avançar. No princípio era o Verbo. É assim que começa o Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Se nós lermos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vem da descendência de Abraão e depois da descendência de Adão. João, ele vai além, ele nos leva num tempo mais antigo. João, ele não para em Abraão, ele não para em Adão. João, ele vai além, ele extrapola, ele volta ainda mais. João nos leva para um período que ele mesmo diz que é no princípio. Não é? E esse no princípio nos conduz a uma realidade eterna, meus irmãos. João, ele já começa escancarando para a gente quem é o Verbo. Prestem atenção, quem está se revelando aqui. Olhem a glória dele, olhem quem ele é. Aí ele começa dizendo, aí você olha para ele e fala, cadê? Quando foi que ele nasceu? Quem são seus pais? No princípio. Ele é eterno, ele não tem princípio e nem fim. Aqui, João usa o Verbo, nós vamos ver mais adiante no Evangelho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas aqui, Jesus Cristo é o nome que o Verbo recebe, que ecoa a sua obra salvífica. Vocês sabem que Jesus Cristo significa Salvador
ungido, que ecoa a obra e a natureza da encarnação de Jesus Cristo. Ele é um Salvador ungido porque ele veio para salvar, não é? E no princípio, então, o Verbo já existia. O Filho já existia. Então, para quem está anotando, né, no princípio aqui, não necessariamente agora, mas isso também é uma implicação necessária, nós vamos ver já já. João está fazendo o eco a Gênesis, mas nós já vamos olhar para isso. Mas no primeiro momento, esse no princípio significa a eternidade do Verbo. E aí então, no princípio, já vimos o que é isso, era o Verbo. Aquela palavrinha grega que muitos de vocês gostam de ficar falando por aí, né? O Logos, a palavra de Deus, que pode ser traduzido por lógica, por razão, por ordem, né? Algumas correntes filosóficas gregas costumavam dizer que o Logos, ele era a lógica por detrás de todo o universo, era aquilo que dava ordem a todas as coisas e que até teve alguma influência na criação do universo. Nós vimos no estudo passado que João ele tem um propósito que é duplo, né? É um propósito que é proclamar a Jesus Cristo por meio de seus sinais e milagres que ele fez. E ele tem dois públicos em vista. Ele tem os judeus, ele quer provar para os judeus que Jesus é o Messias prometido, então eles deveriam aceitá-lo e crê-lo. Não é? Aceitá-lo não no sentido comum, tá, da palavra que a gente ouve por aí, mas no sentido de reconhecê-lo como Messias prometido e então se prostrar e se arrepender dos seus pecados. É nesse sentido que eu uso essa palavra. E ele também visava os gregos. Mas nós, no primeiro momento, João não está se referindo propriamente aos gregos aqui. Nós temos que lembrar que nós estamos diante de uma mente judaica. Apesar de estar escrevendo em grego, nós estamos diante de uma mente judaica. João é judeu, nós vimos isso, né? João é um judeu muito ortodoxo. E ortodoxo é aquele que crê de maneira correta, né? É um judeu muito zeloso, muito cuidadoso. Então, quando ele usa logos aqui, ele não está necessariamente, no primeiro momento, olhando para a filosofia grega. Ele não está querendo mostrar para os gregos quem que é o logos de verdade. Ele está com um conceito hebraico do que é palavra de Deus. Então, ele está ecoando aquilo que a gente encontra, por exemplo, no Salmo e diversos textos bíblicos do Antigo Testamento. Salmo 33:6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. João está dizendo que Jesus é aquele que reflete a mente de Deus, que reflete quem Deus é, e que tem um aspecto criacional. É isso que João está dizendo para nós. Quando João usa o verbo no princípio, é aquele que é a palavra de Deus que está se revelando a nós aqui. Então vejam que João ele está chamando a atenção do seu público e dizendo: olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês, prestem muita atenção. A palavra de Deus está diante de vocês, o verbo está diante de vocês. E imediatamente os seus ouvintes entenderiam que João está dizendo que aquilo que nós lemos em Gênesis, aí a gente começa a ver, ouvir o eco de Gênesis, né? Em Gênesis 1 nós lemos, no princípio começa exatamente, João começa exatamente o Evangelho como o Antigo Testamento em grego começa, no princípio, não é? Deus criou os céus e a terra. João está mostrando para nós que o verbo revelado aqui, que é eterno, ele é antes de todas as coisas criadas. E que ele é, então, alguém que estava no Gênesis 1, criando todas as coisas com Deus. E aí a gente fica, pera um pouco aí, por que é que João está fazendo esse movimento? Por que isso é tão importante para nossas vidas e para nossas almas? Por que isso é tão importante para a nossa eternidade? Porque Deus cria. Deus cria, Deus se revela e Deus se relaciona com o seu povo por meio da sua palavra. Então não há relacionamento com Deus, não há comunhão com Deus, não há fé verdadeira no Deus verdadeiro, não há nenhum tipo de conhecimento de Deus a parte da sua palavra.
É isso que João está nos dizendo aqui. Mas tem uma pergunta que a gente ainda precisa fazer aqui. Por que é que João está fazendo esse movimento? Por que é que João está conduzindo os nossos olhos e os olhos do seu público original? Por que é que Deus, usando a vida de João, está fazendo isso aqui, bem aqui? Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta. Então nós vimos o verbo no princípio, vimos o que isso significa, a eternidade do verbo. Agora eu quero considerar com vocês a distinção do verbo. Então, nós ainda estamos no versículo 1, tá? Vamos continuar a leitura do versículo 1, ó. No princípio era o verbo, que é a palavra de Deus eterna. E agora veja mais revelação vinda a nós, tá? E o verbo estava com Deus. Ora, se o verbo é eterno, a gente já pressupõe que ele é divino. Mas se o verbo estava com Deus, nós temos então duas divindades? É óbvio que não. Notem o que está acontecendo aqui. O verbo, que é a palavra de Deus, eterno, divino, estava com Deus. Essa palavrinha que vocês veem aí, com Deus, ela é muito importante para nós, porque ela indica, e aqui já está sendo lançado, por isso que nós vimos na semana passada, que o capítulo 1 do Evangelho de João, ele foi assim, o texto mais usado nos concílios, né, da igreja, para definir então qual era o ensino correto sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque havia muitos hereges aparecendo, muitos hereges ensinando, muitas pessoas falando que Jesus Cristo era isso, era aquilo e aquilo outro, e aí então a igreja precisou se reunir em assembleias com seus bispos, com sua liderança, para então produzir documentos de fé, para que se eu chegasse para vocês e dissesse assim, Jesus Cristo é dessa forma, vocês diriam assim, você é um herege. Como você sabe? Porque a igreja nunca creu desse jeito. Por isso que os símbolos de fé são muito importantes. Hoje, como nós mencionamos, é fácil, né? Nós vamos na internet, pegamos um livro de teologia sistemática, aqueles calhamaços assim enormes, vamos às nossas confissões de fé já impressas, mas antes, meus irmãos, nos primeiros séculos não tinha imprensa, era uma luta, era muito difícil, não é? Para que as informações chegassem assim de maneira impressa nas pessoas. Não, aqui está o que a gente crê. Era muito complicado. E então a igreja se reúne para dizer, olha, Jesus Cristo, à luz da Escritura, é assim. E quem ensinar de outra forma é um herege, porque a Escritura ensina assim. Por isso que nós precisamos, eu costumo dizer, que todo cristão deveria ler pelo menos um bom livro sobre a história da igreja. Um bom livro sobre a história da igreja. Se não puder ler todos, pelo menos um livro sobre a história da igreja, para entender o que aconteceu nos primeiros séculos, depois da morte dos apóstolos, as lutas que a igreja enfrentou, as perseguições, os hereges surgindo, porque as heresias que nós vemos hoje, nós vamos mencionar algumas delas aqui, elas ressurgem com roupas novas, ressurgem com outros nomes, ressurgem com outras personalidades, não é? Propagando, mas são as mesmas heresias. Meus irmãos, não tem nada novo, não tem nenhuma heresia nova, tá? São heresias, e heresia, para ficar bem claro para nós, heresia é um desvio doutrinário muito severo e muito agudo. Tá? Isso que é heresia, é um desvio da verdade muito severo e muito agudo. Então, quando a gente fala heresia sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós estamos falando que aquela pessoa que está compartilhando aquele ensino, ela está a parte de 2000 anos da história da igreja. Então, ela está sozinha e ela está caminhando em trevas e em perigo. Tá bem? Então, voltando para o nosso texto, João fala que o verbo estava com Deus. Então aqui os fundamentos da doutrina da Trindade já estão sendo lançados para nós, tá? Esse com aqui, essa preposição, ela indica que o verbo, ele estava num relacionamento face a face com Deus. E óbvio que Deus aqui é Deus, o Pai, não é? Nós vemos ao longo da narrativa de João aqui que é Deus, o Pai. Então o verbo que estava no princípio, que é eterno, ele estava num relacionamento e está num relacionamento de face a face com Deus. É um relacionamento profundamente íntimo. É um relacionamento sem igual. Jesus Cristo tem esse relacionamento íntimo com o seu Pai desde toda a eternidade. Não é? E como eu falei para vocês, o verbo, portanto, ele é como se ele sempre estivesse diante do Pai. É algo, meus irmãos, maravilhoso para nós. Veja isso em João 1,18.
Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então vejam que João volta a enfatizar isso no versículo 18, que o verbo, então agora ele já está dizendo que é o Filho unigênito, quer dizer, o unigênito, o único que foi gerado e que compartilha da mesma substância e essência, estava no relacionamento íntimo com Deus, o Pai. E aqui, deixa eu mencionar uma heresia. Esse estudo vai ser um pouquinho apologético, tá? Porque não tem como a gente não mencionar isso e não alertar os irmãos. Há uma heresia que surgiu, que foi condenada em 268 depois de Cristo, no sínodo de Antioquia. E essa heresia dizia o seguinte: essa heresia afirmava o seguinte, que há um Deus verdadeiro, um único Deus, uma única pessoa, e essa pessoa ela se manifesta de maneiras diferentes ao longo da história. Deixa eu dar um exemplo. É como se eu, Leonardo, uma única pessoa, fosse e sou filho, marido e pai. Então, num determinado contexto, eu sou filho, no outro contexto eu sou marido, no outro contexto eu sou pai, mas eu sou uma única pessoa. Essa heresia é a heresia chamada de modalismo, heresia modalista. Um grupo muito bem conhecido no Brasil que explodiu aí com suas canções e muitas pessoas cantam, inclusive hoje em dia, é o grupo chamado de Voz da Verdade, e algumas vertentes pentecostais também, principalmente os pentecostais unidos, abraçam essa heresia com todas as suas forças, tá? E essa heresia foi condenada em 268 depois de Cristo. Agora, avançando um pouquinho mais, vamos ver, meus irmãos, a divindade do verbo. Olhem o fim do versículo 1. E o verbo era Deus. Bom, agora não resta mais dúvidas. Se a gente estava com dúvidas até aqui, agora não resta mais. Agora está explícito. O verbo é Deus. Não é Deus com D minúsculo. Isso é importante mencionar. Jesus Cristo não é um Deus com D minúsculo. Jesus Cristo não é um Deus de maneira indefinida. Jesus Cristo é o próprio Deus. O verbo é Deus, é o que está aqui. O verbo é divino, apontando a sua natureza única, compartilhada com o Pai e com o Espírito Santo. Mas você vai dizer assim para mim: mas o Espírito Santo não está sendo mencionado aqui, Léo. E aí eu preciso lembrar você de um princípio de interpretação reformado das Escrituras. Qual que é esse princípio de interpretação reformado das Escrituras? Significa que, à luz de toda a Escritura, ainda que eu esteja, por exemplo, diante de João e com uma doutrina tão cara para nós sobre o ser de Deus, aquilo que não está explicitamente dito está necessariamente contido. Deixa eu mostrar para vocês isso. João não diz, mas quando eu vou para Gênesis 1 e 2, eu vejo: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando eu olho como a palavra Deus ela é aplicada e usada em todo o Novo Testamento, eu vejo que Pai, Filho e Espírito são chamados de Deus. Mas ao mesmo tempo a Escritura fala que existe apenas um Deus. E aqui então, portanto, está estabelecido biblicamente e teologicamente a doutrina da Trindade. Quem é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito. Três pessoas que são diferentes. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Cada uma delas compartilham de uma única essência divina. Esse é o único Deus verdadeiro. É isso que está estabelecido aqui para nós. Então, o verbo, ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele está com Deus, porque o Deus com quem ele tem relacionamento íntimo é o seu Pai. Então, veja, Pai, o Filho tendo esse relacionamento íntimo com ele, e o Espírito também. Então, meus irmãos, Jesus, ele é totalmente divino. Ele é totalmente Deus. E sem ele, não há conhecimento verdadeiro de Deus. Por isso que a pergunta inicial do nosso estudo, ela é aquela pergunta que vale uma eternidade. Quem é Jesus Cristo para você? Só que tem um detalhe importante. Não basta responder teologicamente certinho. Não basta responder com um versículo decorado certinho. Porque não é meramente um conhecimento intelectual que me salva. Satanás, por exemplo, sabe que Deus existe. Tiago diz isso. E ele treme. Ele sabe que Deus existe, ele treme, porque ele sabe quem Deus é. Mas ele nunca vai ser salvo. Então, nós não podemos confundir conhecimento intelectual
Porque nós precisamos que esse conhecimento intelectual desça para o nosso coração. E aí é onde a gente chama isso de conhecimento experiencial. Eu não só sei quem Jesus Cristo é com o meu cérebro, eu sei quem Ele é porque o meu coração o experimentou. Percebe a diferença disso? O meu coração recebeu o perdão dos pecados. A minha alma foi unida a Ele. Eu não sou mais quem eu era, porque a minha alma foi unida a Jesus Cristo. Percebe a diferença? Há uma diferença abismal aqui. Há uma diferença abismal. É por isso que Jesus diz, no Evangelho de João, não é? Quem me vê, vê o Pai. Ele é um em essência com o Pai. Ah, mas isso é uma prova que diz que Jesus Cristo é Deus o Pai. Não! Acabou de dizer que Ele está com o Pai, num relacionamento íntimo, mas é o mesmo Deus. E aí nós precisamos mencionar uma outra heresia. Essa aqui foi a mais perigosa e ainda é muito perigosa hoje em dia. Porque na história da igreja, ela tinha um potencial de se tornar um ensino oficial, por conta das lutas políticas e tudo mais, não é? E essa heresia é chamada de heresia ariana. Lembrando que heresia é aquele desvio, aquela ruptura, aquela facção que é criada com o ensino cristão correto. Foi estabelecido ao longo da história que é a interpretação correta das Escrituras. O que Ário de Alexandria tem a ver com isso? Ele dizia que houve um tempo em que Jesus Cristo não era. Ário, bispo da igreja de Alexandria, e essas heresias sempre vêm, tá, meus irmãos, de dentro da igreja. São os líderes da igreja ali criando essas ideias estranhas. Ário dizia que Jesus Cristo, portanto, era um ser criado. Que houve um tempo em que Jesus Cristo não existia. E daí, então, Deus, não é? Ele vai lá e cria Jesus Cristo. E Jesus Cristo seria, então, a primeira criação de Deus. Sabe um grupo muito influente no Brasil e no mundo que reverbera esse ensino aqui? Os Testemunhos de Jeová, ou as Testemunhas de Jeová, né? Essa heresia ela foi condenada em 325 depois de Cristo pelo Concílio de Nicéia, tá bom? Depois você pode, quando você pegar o esbocinho aqui, tá tudo aqui, tá? Depois você dá uma pesquisadinha lá. Esse Concílio de Nicéia, portanto, é onde nós temos o credo de Nicéia sobre a pessoa de Jesus Cristo, que afirma claramente a divindade de Jesus Cristo. Então, Ário e o arianismo, ele é condenado. Vocês estão vendo? 2 exemplos só. A gente tem 40 mil religiões no mundo. Notem que nós não precisamos conhecer todos os ensinos errados. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele não fica dando detalhes de como aqueles hereges pré-gnósticos lá na igreja de Colossos, como que eles estavam rejeitando a Jesus Cristo. Ele dá um elemento aqui a colar. Mas o que Paulo faz lá em Colossenses, do capítulo 1, do 15 ao 23? Ele mostra quem é Jesus Cristo. Ele mostra quem é Jesus Cristo. Esse é o grande antídoto para nós, para nossas almas, para nós nos termos anticorpos contra essas heresias quando elas vierem. Porque muitas das vezes, lembram que Satanás ele se transfigura de anjo de luz? Ele se transfigura de anjo de luz. Ele se mostra como alguém bíblico, como alguém piedoso. E aí ele vem de maneira sutil. Então, nós, estando, meus irmãos, muito bem instruídos, biblicamente, nós reconheceremos qualquer desvio, ainda que ele não chegue muito perto de nós. Então, essa é a primeira parte, né? Nós vimos a glória do verbo de Deus no princípio. Vamos entrar, então, na nossa segunda parte. E a nossa segunda parte, nós veremos, então, a glória do verbo de Deus na criação. E agora nós vamos para o versículo 3. Vamos dar uma olhadinha no versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós já temos estabelecido que Jesus Cristo, o verbo de Deus, ele é divino. Ele é Deus. Não é um anjo criado, não é um arcanjo Miguel. Não, ele é o criador de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Ele é incomparável. Então ele não é criatura. Por isso que João... Notem o efeito dominó, não é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Portanto, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez.
Importante nós mencionarmos, meus irmãos, que a criação, todas as coisas criadas, tudo isso é obra exclusiva de Deus. Deus não cria alguém e alguém vai lá e cria. A criação do nada é obra exclusiva de Deus. Então, se nós temos alguém diante de nós na Escritura, criando dessa maneira, estando na eternidade, essa pessoa não pode ser outra coisa senão o próprio Deus. E, se ele é Deus, ele é Criador. Alguém pode abrir em Isaías 42, 5 e ler, por favor? Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e ao que dela procede, e dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Obrigado, Vitão. Só lembrando a vocês que quando você lê na sua Bíblia a palavra Senhor com todas as palavras em caixa alta, é uma referência ao tetragrama, é uma referência ao nome de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo, por exemplo, a Moisés, em Êxodo 3,14. É aquela grande revelação de Deus como Yahvé, ou como Jeová, ou como Javé, dependendo da tradução. A Almeida Revista Atualizada, ela optou por fazer isso por reverência e respeito. Tanto é que nós perdemos a pronúncia do nome de Deus por conta dos nossos antigos antepassados, né, terem medo de transgredir o terceiro mandamento, que é de tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, para a gente conseguir pronunciar, a gente precisa pegar o tetragrama, que é YHWH, e aí a gente pega as vogais da palavrinha Adonai, que significa Senhor, e junta, e aí a gente consegue pronunciar. Daí a gente tem Javé, Jeová, Yahvé e tudo mais, tá? Então, quando nós lemos Senhor, é Yahvé, é o grande rei soberano, o criador de todas as coisas, é o Senhor da aliança, é o Deus pactual, que está em aliança consigo mesmo e com o seu povo. Notem que o texto que o Vitão leu diz que Yahvé criou os céus. Yahvé criou os céus. Se o verbo está criando e ele criou todas as coisas, o verbo é Yahvé. Percebem? Mais uma vez, a triunidade de Deus. E a gente até fica um tanto quanto confuso às vezes, né? Mas o verbo é esse Senhor soberano Yahvé. Veja isso sendo afirmado em Colossenses 1, do 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo não é só criador de todas as coisas, ele é sustentador de todas as coisas. Ele não criou e abandonou e virem-se e levem as vidas de vocês como vocês quiserem. Ele sustenta todas as coisas por sua providência soberana, graciosa, nos mínimos detalhes e nos mínimos particulares. Mas ainda tem uma pergunta que a gente precisa fazer aqui. Aquela pergunta lá em cima. Eu não vou deixar vocês esquecerem. Dessa vez eu também não vou esquecer. Por que é que João está fazendo esse link com a criação? Por que é que João está nos levando a Gênesis e mostrando que o verbo de Deus, é Jesus Cristo? Por que é que João está fazendo isso? Qual é a razão disso? Vamos avançar. Vamos para a terceira parte e última do nosso estudo. Agora nós vamos contemplar a glória do verbo de Deus na encarnação. E aí nós vamos dar um salto para o versículo 14. Quem é que pode ler o versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e da sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora João vai enfatizar a plena humanidade de Jesus Cristo. Vimos que ele é plenamente Deus,
incomparável, criador, soberano. Agora nós vamos ver que ele também é plenamente homem, que esse verbo divino ele encarnou. Ele se fez carne e habitou entre nós. É importante nós mencionarmos que esse é o maior milagre, meus irmãos. É o maior milagre do cristianismo. É o maior milagre, que é o próprio Deus se fazer homem, como eu e como você. Homem de verdade, carne e osso. Alguns exemplos. Ele se cansou. João 4,6 fala que ele se cansou. Então ele é homem de verdade. Ele sentiu sede. Lembra da mulher samaritana? Ele pede água para ele. Ele está com sede, ele está cansado. Ele agitou-se no espírito e se emocionou quando Lázaro morreu. Seu amigo Lázaro, em João 11, onde tem aquele grande... aquele refrão maravilhoso da ressurreição, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele se comove, ele se emociona, ele se entristece. E ele sangra em João 19:34. É importante nós mencionarmos, só a título de distinção, que quando o verbo divino assume para si a humanidade, quando ele encarna, a sua divindade permanece intacta, não é? A natureza divina, ela não absorve a humanidade. As duas naturezas, elas não se fundem e viram um megazord, né? Nós falamos sobre isso um pouquinho, né? No primeiro estudo, na fusão lá, né? Os mais jovens lembram do Dragon Ball, da fusão, que um se funde com o outro e se torna alguma outra coisa mais poderosa. Nada disso acontece. As duas naturezas, elas estão unidas nesse mistério por obra miraculosa do Espírito. Maria Virgem é visitada, não é, pelo Senhor, e ela recebe a gloriosa notícia de que ela seria então a portadora do Senhor Jesus Cristo. Então houve uma concepção sobrenatural, é um milagre que aconteceu, mas o nascimento foi natural. Ele nasceu como qualquer um nasce, como qualquer um bebezinho nasceu, Jesus Cristo nasceu. Ele se desenvolveu plenamente homem, mas ao mesmo tempo plenamente divino, plenamente Deus. E a nossa Confissão de Fé Batista de 1689 vai dizer que as duas naturezas, na única pessoa, em Jesus Cristo, elas concorrem, cada uma com a sua peculiaridade para a nossa redenção. A natureza divina perdoando pecados, e a natureza humana recebendo sobre si a nossa maldição. Só a título de exemplo, tá? E ele, quando ele encarna sem pecado. Jesus Cristo é impecável, nunca pecaria, jamais pecaria, totalmente santo. Vejam, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele precisava ser assim, porque nós temos um Redentor que é santo, mas um Redentor ao mesmo tempo que assumiu fraquezas humanas. O que são fraquezas humanas? Não necessariamente é pecado, fraqueza humana, tá? Sentir fome não é pecado, é uma fraqueza própria da limitação humana, cansaço e etc, tá? Então Jesus Cristo assume essas fraquezas humanas, mas não assume pecado nenhum. Qual heresia é condenada aqui? Duas heresias são condenadas aqui. A primeira delas é chamada de nestorianismo. Notem quantas heresias cristológicas aí, né? Nestório dizia que em Jesus Cristo haviam duas pessoas. No corpo de Jesus habitava duas pessoas. Ora, era o Logos que se manifestava, ora era o homem Jesus que se manifestava. Então ele dividiu Jesus em duas pessoas. Isso também foi condenado na história da igreja. Uma outra heresia é a heresia que afirma que Jesus Cristo parecia ser homem. Ele parecia ser humano, mas ele é um jogo ali de efeito especial. Eles negavam a plena humanidade de Jesus Cristo. João, autor do Evangelho, vai condenar essa heresia na sua primeira carta. Depois você dá uma lida em 1 João e você verá João o tempo todo falando o verbo que nós apalpamos, que nós tocamos, que nós vimos, que os nossos olhos contemplaram. E ele afirma com todas as letras que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. É o ensino, não é? Anticristo. Não é uma pessoa que é o anticristo, é um ensino.
Na teologia de João, o anticristo é um ensino, é aquele que rejeita que Jesus Cristo tenha vindo em carne. Esse é o anticristo. É um sistema doutrinário que nós vemos muito comum. Talvez não faça parte da sua realidade, mas nós temos muitas igrejas evangélicas com esse tipo de ensino docetista, que afirma que Jesus Cristo não veio em carne. Que, por exemplo, ele quando ressuscita é uma ressurreição espiritual apenas. Que ele também não ressuscitou em carne, é uma ressurreição espiritual. Isso também é um ensino completamente equivocado, meus irmãos. Tá bem? Então nós precisamos enfatizar isso que eu acabei de comentar. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em carne, com corpo. É um corpo glorificado. Depois esse corpo ascende à destra do Pai, com uma majestade e uma glória sem igual que nós teremos também. Porque onde ele está e como ele é, nós seremos na ocasião da ressurreição. Não é? Não por nossas obras, mas por ele. Então é importante nós lembrarmos disso, que agora Jesus Cristo intercede pelo seu povo e ele continua sendo totalmente Deus, homem. Salomão, no primeiro livro de Reis 8:27, ele diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? E aí, se ele vivesse no tempo de João, ele responderia assim: de fato, Deus habita na terra. Porque João diz que ele encarnou. João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar entre nós, lembrando do contexto judaico e da mente judaica de João, meus irmãos. Esse habitar literalmente significa que o verbo, ele tabernaculou. Ele montou a sua tenda. E aí você imagina um judeu lendo isso. Alguém montou sua tenda. Alguém tabernaculou. É uma referência clara à habitação de Deus em meio aos israelitas no deserto. Vocês se lembram que Deus promove a redenção do seu povo, destrói todas as divindades egípcias, acaba com cada uma delas, abre o mar, o povo passa e aí então começa a saga dos 40 anos no deserto. E aí Deus então dá ordem para que o seu povo crie o tabernáculo, monte o tabernáculo. E Deus dá todas as instruções para eles. Ali era onde a glória de Deus se manifestava. Então João está dizendo que, olha, Deus tabernaculou entre nós, montou sua tenda entre nós, montou o seu tabernáculo entre nós. Não são vocês que têm que montar agora o tabernáculo de vocês. Ele veio e fez isso por nós. Aqui nós temos, meus irmãos, algo importantíssimo. Importantíssimo. Aqui acaba toda aquela pretensão de um possível terceiro templo ser reconstruído, né? Algumas pessoas têm essa expectativa, o terceiro templo, e os sacrifícios vão voltar, e essas coisas. Meus irmãos, Jesus Cristo acabou com isso. Ele é o tabernáculo, Ele é o templo, Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi. Notem o que está acontecendo aqui. Há um período de transição, as sombras estão passando. Lembram o que são sombras e tipos? Quem lembra o que são sombras e tipos e quer comentar? Fala ali, Paulo, depois o Vitor. Os tipos são a implementação de Jesus no Antigo Testamento, como Moisés, por exemplo. Boa. Quer complementar, Vitor, alguma coisa? Não? É exatamente isso que o Paulo disse. As sombras e os tipos são, no Antigo Testamento, pessoas, lugares, nomes, qualquer coisa que aponte para Jesus Cristo. Então, por exemplo, o tabernáculo e o templo apontavam para Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio. Ele é o tabernáculo. Então, o templo passou. E devemos, então, olhar para Jesus Cristo como esse que traz a glória e a manifestação de Deus. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, por exemplo, vai dizer que nós somos as pedras vivas desse templo. Então, cada um de vocês, assim, de maneira ilustrativa, é como se cada um fosse um tijolo e monta esse grande e maravilhoso templo, esse santuário, onde Deus se manifesta. Jesus Cristo é o verbo de Deus encarnado, Ele é Deus entre os homens, plenamente Deus, plenamente homem, uma única pessoa. Agora, aquela pergunta que nós não respondemos ainda. Por que João está fazendo esse movimento? De levar-nos para a criação antiga,
para a primeira criação, mostrar que Jesus Cristo é o Verbo, é o Logos que cria todas as coisas, mostrar que agora há um período de mudança, de transição, a antiga aliança está passando, a era cristã está chegando, o novo templo que é Jesus Cristo. O que é que está acontecendo? João está mostrando para nós, meus irmãos, que Jesus, ele começa a nova criação. Ele é o agente da antiga criação, que caiu em pecado, que morreu em pecado, e agora ele, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, se fez carne com uma missão específica, uma missão gloriosa, uma missão que ninguém poderia fazer, uma missão que todos eram fracos para realizar. Mas ele era poderoso o suficiente para fazer. E a missão era salvar pecadores. A missão de Jesus Cristo ao encarnar era: eu vou salvar pecadores que pecaram contra mim, que se afastaram de mim, que estão mortos e não podem vir a mim, e eu vou salvar o meu povo. E ele encarna então para salvar o seu povo. E ele inicia, ele é o segundo Adão, não é? Ele é o princípio da nova criação. Então Jesus Cristo, ele também é o agente da nova criação, não só da antiga criação. Vamos avançar um pouquinho mais. Caminhando para o fim, a essência do verbo. Finalzinho do verso 14. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Com toda certeza, levando em consideração o contexto, João está nos levando a um episódio muito importante em Êxodo 34, que é quando Moisés está recebendo a segunda tábua da lei, ou as segundas tábuas da lei. Nas primeiras ele quebrou. E aí ele diz lá assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. João está mostrando a glória de Deus se mostrando na antiga aliança. E aí ele está olhando para isso. Ele está apontando para Jesus Cristo. Então, quando nós lemos cheio de graça, é o coração amoroso de Jesus Cristo, cheio de misericórdia por nós. E nós, sem mérito algum, sem condição nenhuma de chamar sua atenção. Ele é tudo dele, é a graça dele, do começo ao fim. Ele escolheu vir a nós em misericórdia e graça. Então João está mostrando para nós que Jesus Cristo, ele é cheio de misericórdia e de graça. O seu coração é cheio de misericórdia e de graça. E quando ele diz que ele também é cheio de verdade, é uma verdade que aponta para a fidelidade pactual de Deus. É uma fidelidade que aponta para que Deus é um Deus fiel à sua aliança. E o que nós lembramos aqui? Nós lembramos que Deus fez um pacto chamado de pacto de redenção com Ele mesmo, na eternidade. 2 Timóteo 1, 9 e 10 diz que nós recebemos a graça de Deus antes dos tempos eternos. E Jesus Cristo se manifestou para trazer essa graça a nós na encarnação. Então, essa aliança que Deus é fiel a si mesmo, ela é revelada ao longo do Antigo Testamento de diversas maneiras. Lembrem, por exemplo, da aliança da preservação feita com Noé. Não mais será destruída a terra com água. Não é sobre Noé, não é sobre a terra, é sobre Jesus Cristo. Isso é uma sombra, é um tipo, aponta para esse pacto que seria estabelecido com Ele, em que nele nós seríamos preservados e nada nos destruiria. Veja a aliança da circuncisão feita com Abraão. A descendência, a terra que Abraão recebe a promessa, não é a descendência física meramente, não é a terra física, mas é a descendência espiritual, é a Canaã celestial que nós recebemos em Jesus Cristo. Olhem, por exemplo, a aliança da lei com Moisés, a purificação de pecados dos profetas, do sacerdote. Vejam a glória de Jesus Cristo aqui. Ele perdoa pecados de verdade. O sangue de touros e de bodes não é poderoso para purificar e para fortalecer a alma como Jesus Cristo é. Ele quem justifica, Ele quem santifica. Ele é o profeta, Ele é o sacerdote. E a aliança do reino, feita com Davi, que promete proteção, governo, vitória sobre os inimigos. E o rei desse reino, Jesus Cristo. Ele é o rei davídico prometido, que protege o seu povo, que governa o seu povo, que vence e vencerá todos os seus inimigos. Nesta era e na outra, vindoura. Ele é, portanto, meus irmãos, João está dizendo aqui: ei, vocês aí, agora está olhando para os judeus, né? Vocês aí que estão aguardando aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, olha ele aqui.
Ele veio, ele encarnou. E vejam a glória dele, a glória como do unigênito do Pai. Veja ele cumprindo as suas promessas e as profecias. Veja ele salvando o seu povo. E aqui o final, então, meus irmãos, do versículo 14. Então, não é? Ele veio cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez, aqui, a glória do tabernáculo, quando Deus se manifesta lá em Êxodo 40, é sobre Jesus Cristo. Eles estão vendo lá a glória de Jesus Cristo. A glória de Deus no templo, quando Salomão constrói o templo em 1 Reis 8, a glória de Deus se manifesta lá. Agora vejam, meus irmãos. Vejam onde a glória de Deus se manifesta. Não mais de maneira limitada. Lembrem que o povo quebrou o pacto, quebrou o Antigo Testamento, quebrou a aliança. E a glória de Deus se foi do templo. A glória de Deus se afastou da nação. E eles foram julgados, condenados. Mas a glória de Deus em Jesus Cristo e sua presença são infinitas. Em Jesus Cristo nós temos, meus irmãos, toda a glória que nossa alma precisa. Nele nós temos todo o alimento que nossa alma precisa. Nele nós nos saciamos, Ele mata a nossa sede. Nele glória nenhuma vai embora, porque Ele é a própria glória. Ele é o próprio Deus. E nele nós estamos seguros. No Filho unigênito, o único que compartilha da mesma essência do Pai, exclusivo, sem igual, contra imitações. Então, meus irmãos, vamos às nossas exortações finais. Cremos em Jesus Cristo de fato? Precisamos fazer essa pergunta. Esse Cristo, Jesus, revelado aqui para nós, nós cremos nele de fato? Nós temos os nossos pecados perdoados, nós nos arrependemos de verdade. Esse é o Jesus Cristo das Escrituras, meus irmãos. Rico em bondade e graça para salvar pecadores. E Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele voltará. Amém? Ele voltará. E nós confiamos nele. Então nós precisamos olhar para Ele, até que sejamos consumidos. Nós não podemos ficar em paz até que as nossas almas sejam consumidas por esse conhecimento dele. Senhor, eu sei, eu memorizei, eu sei mas Senhor, meu coração está indiferente. O Senhor rasga o meu coração. Me dá fé para que eu possa crer nisso, para que eu não seja indiferente a isso, para que eu não seja apático. Se eu estiver caminhando para o inferno, morto em meus pecados, mas cheio de teologia na minha cabeça, Senhor, me humilha, quebra o meu coração. Deixe-me ver a sua glória. Deixe-me ver a sua glória, Senhor. Não deixe com que eu caminhe tendo essas verdades maravilhosas na minha mente, mas sem descer para o meu coração, e sem promover transformação, e sem promover mudança. Nós não podemos, meus irmãos, seguir apáticos diante disso. Você está cansado? Jesus Cristo é descanso para os aflitos, alimento para os famintos, luz para quem está em trevas, vida para quem está morto. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de compreender a Tua palavra, Senhor, de aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Rei soberano. Nós te louvamos por ter levado sobre si, ó Cristo, o pecado do seu povo. Nós te louvamos, pois o Senhor é a nossa esperança verdadeira. O Senhor realmente salva pecadores, os mais desgraçados. Ó Senhor, nós te louvamos pela Tua graça. Nós te louvamos, não há ninguém como o Senhor. Ó Deus, nós rogamos a Ti que não haja ninguém entre nós, morto em seus delitos e pecados, com boa teologia na mente, mas com um coração completamente morto e afastado do Senhor. Ó Deus, traga vida a nós, vida aos nossos corações, esperança verdadeira e inabalável em Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, por favor, não nos deixe caminhar apáticos, insensíveis a essas verdades. Por favor, Senhor, por favor, que o conhecimento do Teu Filho
traga verdadeira esperança ao nosso coração, inabalável. Ó Deus, nos dê verdadeiro arrependimento, para que possamos crer, nos dê olhos para que possamos ver, Senhor, e possamos confiar só em Jesus, e que esse, ó Deus, seja o cântico das nossas almas. Só em Jesus confiaremos, para a Tua glória. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém e amém.